Olá, eu sou Andressa Ferreira e chego aqui com mais um episódio do Baby Doll. Hoje eu recebo a psicóloga Jennifer Andrade para a gente conversar sobre um assunto muito importante. Como manter esse equilíbrio entre o ser mãe e mulher. Bem-vinda, Jennifer. Obrigada, Andressa. Eu já começo com essa pergunta. É possível manter esse equilíbrio, equilibrar esses dois papéis? É um desafio, né? Principalmente porque depois que chega um bebê, a vida dessa mulher muda totalmente, né? Então, com essa mudança muito grande, a mulher tende a se deixar um pouquinho de lado, ou muito de lado, né? Para atender as necessidades desse bebê. Então, é possível, né, ter esse equilíbrio, mas para isso é preciso de cuidado, não só da mulher com ela mesma, né, de autocuidado, mas também que uma rede possa funcionar ao redor dessa mulher, para que ela consiga também ter esse espaço, né, para equilibrar. E como é que a mulher pode lidar com como é que ela deve lidar com essas transformações? Porque são inúmeras, né? Muda a rotina, é uma nova realidade, tem uma nova pessoa dependente, né? Então, como é que a mulher consegue, ou então quais dicas tu pode lhe dar para lidar com essas transformações todas? Primeiro, eu acho que é importante que a mulher reconheça que essas mudanças estão acontecendo, né? Porque, como você falou, muda toda a rotina, muda o entorno dessa mulher, né? Muda o corpo dela, ela começa a mudança de dentro para fora, né? Então, perceber que essas mudanças estão acontecendo e reconhecer aquilo que é importante para ela. Eu acho que a gente tem uma cobrança muito grande da sociedade mesmo, né, e que nós mulheres acabamos também introjetando isso, colocando isso para dentro, de que a gente tem que voltar ao que a gente era, né, antes da chegada do bebê. Então a gente tem que voltar ao corpo, a gente tem que voltar à rotina, a gente tem que voltar tudo como era. Então ser mãe é como se a gente não fizesse outras coisas e trabalhar como se não fosse mãe, né, a frase que sempre falam. E, na verdade, a gente não precisa ter essa cobrança de que a gente tem que voltar. Porque dificilmente a gente vai voltar àquilo que a gente era. Aquele bebê não vai deixar de estar aqui, não vai deixar de existir, né? Então, mais do que tentar se cobrar de voltar ao que era, voltar ao corpo, é conseguir perceber aquilo que faz sentido para mim agora. Então, nessa nova rotina, os meus valores mudam, né, os meus desejos, os meus sonhos, mas também conseguir reconhecer o que é o meu desejo, o que é o meu sonho. Porque se a gente pergunta para uma mulher, para uma mãe, o que ela sonha, né, a gente vai ouvir de prontidão aquela resposta: eu sonho que meu filho cresça, se desenvolva. A gente coloca o filho na frente sempre, né? É verdade. E aí é importante a gente também conseguir resgatar os nossos próprios sonhos, os nossos desejos. Então, o que é o desejo da Andressa, o que é o desejo da Jennifer, né? Da gente conseguir reconhecer aquilo de que eu quero, para além da maternidade, que é muito importante para mim, que não vai deixar de ser, eu quero também resgatar a minha carreira, eu quero fazer uma atividade nova, eu quero desenvolver um projeto novo. Da gente conseguir reconhecer aquilo que também é importante para a gente. Então, um caminho necessário até é esse olhar para dentro, né? Reconhecer aquilo que também é importante para mim. Sem achar que eu falar isso ou eu pensar isso é deixar de amar meu filho, porque parece que se eu quero resgatar algo que é meu, nossa, né? Como assim eu tô deixando de lado aquilo que é importante pro meu filho? Não. Se eu me abasteço, eu posso oferecer muito mais para eles, né? Aquela culpa que a mãe carrega, né? Tá acostumada a carregar. Sim. Falaste sobre essa importância, né, da rede de apoio. E aí eu te pergunto, como é que o parceiro, como é que a família, ela pode ajudar a mãe e a mulher nesse processo? Primeiro, reconhecendo quais são as necessidades dessa mulher, né? A gente ajuda o outro a partir daquilo que o outro precisa e não daquilo que eu acho que ele precisa, né? Então, a gente tem falado muito sobre autocuidado, né? Hoje em dia, a gente fala muito disso, da mulher precisar ter o momento dela de autocuidado, o momento que ela olha para ela. Mas não é só de autocuidado que se vive. A mulher também precisa de cuidado, ela também precisa ser cuidada por alguém, né? Para que ela possa ter o momento dela de autocuidado, ela precisa que uma rede esteja funcionando, né? Como diz aquele provérbio, né? Que para criar uma criança é preciso uma tribo, né? Precisa uma tribo inteira. Então, essa tribo, né, essa rede precisa funcionar. Então, o parceiro, a mãe, a avó, né, no caso da criança, as pessoas que estão próximas, também é importante que elas também resgatem a responsabilidade por essa criança, que não é só da mãe,
Porque parece que é sempre a priori da mãe, né? Então, a mãe que precisa dar conta e aí ela vai delegar as necessidades, os papéis para as outras pessoas. Então, pai, você faz isso, vó, você faz isso. Mas não é só responsabilidade da mãe, né? É responsabilidade de toda essa rede saber que a criança precisa ser vacinada, que a criança precisa de consulta, que a criança precisa brincar, né? Então, que essas pessoas também possam tomar para si a responsabilidade da criança para compartilhar esses papéis e a responsabilidade em si, né? Conseguir dividir essas tarefas para que essa mulher possa, então, ter o momento em que ela sai para o trabalho ou para o momento que ela vai fazer qualquer coisa que não seja necessariamente só trabalhar, porque parece também que a mulher só pode ter ajuda ou alguém com a criança para ela sair para trabalhar, né? Quando ela volta, a responsabilidade é dela de novo, né? Mas ela também precisa ter esse momento para sair para ir no salão, ou para ir para academia, ou para fazer terapia, ou para fazer nada. Ela quer só ler um livro, né? Tá. Diante disso, quais são as dicas que tu pode dar para as mulheres que estão acompanhando a gente a lidar com essas transformações, com essas mudanças? Dicas práticas, assim, que podem ser colocadas no dia a dia mesmo. Tá. Acho que primeiro é essa mulher poder olhar para ela, né, com gentileza mesmo, né, reconhecendo que essas mudanças que estão acontecendo agora, elas são naturais do momento de vida, principalmente as mulheres que acabaram de ter seus bebês, né, que a sensação que a gente tem depois que a gente tem um bebê é que isso nunca vai passar, né, que a gente vai viver esse turbilhão aqui para sempre, ele vai durar eternamente. E aí algumas pessoas vêm e dizem, vai passar, e aí parece que a gente fica com raiva dessa frase, né? Quando que passa, né? E passa de fato. Só que ter gentileza para olhar para esse momento difícil que a mulher está vivendo é conseguir reconhecer que as mudanças estão aqui e eu vou viver esse dia hoje, né? Eu vou reconhecer as mudanças que estão acontecendo aqui, que o meu corpo está diferente, mas que depois, com o passar do tempo, quando eu conseguir me adaptar a todas essas mudanças, que vão continuar acontecendo, né? Porque eu me adapto a elas e aí muda de novo. Alguma fase nova do bebê vai acontecer. Então, eu conseguir ter gentileza comigo é perceber que está tudo bem, que eu não dê conta de tudo. Né? Então, acho que a primeira coisa e a mais importante é reconhecer que eu não preciso dar conta de tudo, que essa mulher não precisa dar conta de tudo e que, às vezes, ela vai precisar compartilhar esses papéis, né? Às vezes, sempre, na verdade, né? Então, reconhecer que eu não preciso dar conta de tudo e que eu preciso dividir as tarefas, que eu preciso aceitar que algumas coisas vão ser feitas por outra pessoa e do jeito da outra pessoa, não é do meu. Outra coisa é também perceber aquilo que ainda é importante para mim, né? Sem essa cobrança de que eu preciso ser como eu era, resgatar aquela mulher, né? Aquela mulher ainda está aqui, mas ainda tem partes que não fazem mais sentido ou que aquilo que era meu sonho talvez não seja mais, mudou agora, eu quero de outro jeito, eu não quero mais aquilo, eu quero uma nova carreira, eu quero mudar alguma coisa na minha jornada. Então, conseguir perceber esse tempo é uma outra etapa que também é importante para que eu possa aceitar essas mudanças, né, que estão acontecendo. Não esquecer de si, né? Eu acho que seria a última dica de não esquecer que eu ainda estou aqui, eu mulher, né? Então, eu mulher, para além da mãe, ainda tenho vontade de sair com alguma amiga. Eu também, às vezes, sinto vontade de comer alguma coisa que dizem que se eu não posso comer porque eu estou amamentando, mas aí eu vou tentar comer aquilo de alguma forma que encaixe, né, na minha rotina. Me permitir fazer coisas que ainda fazem sentido para mim, né? Às vezes, olhar para o meu parceiro, porque eu ainda tenho o desejo de estar com esse parceiro. Então, dar espaço para a mulher, né? Para além da mãe, entendendo que a mãe vai continuar lá, né? E que você não vai deixar de ser mãe ou ser menos de mãe porque você está abrindo um espaço para você. E é claro que esse espaço ele vai se abrindo aos poucos, né? A gente entende que aquela criança precisa de muitos cuidados. Com o passar do tempo isso vai diminuindo um pouco mais, a criança vai desenvolvendo um pouco mais de autonomia, mas ainda assim eu preciso lembrar que eu também importo, né? Então acho que isso é o mais importante para as mulheres, né? Lembrarem que elas importam. O episódio de hoje termina por aqui. Eu agradeço pela tua contribuição, Jennifer. Obrigada. E na próxima quinta-feira a gente se encontra. Até lá!